Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, bem cedinho, nessa quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022. A gente sempre cedinho aqui, deixe seu comentário, deixe a sua opinião, e deixe também sugestão para papos, para coisas que vocês queiram que eu possa opinar. Faltam 4 dias para a decisão de domingo contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior. O Vasco brigando para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro em uma situação inacreditável, algo que ninguém esperava que o Vasco pudesse passar. Estivemos durante muitas rodadas, há exatas 31 rodadas, na posição de classificado no G4. E agora, na última rodada, estamos arriscados a não ficar. É duro, é incrível, mas a gente precisa pensar numa coisa. Existem certas situações que você não tem como lutar contra. Você não pode fazer nada. E uma coisa chama-se destino, uma coisa chama-se caminho. Aquilo que é marcado para você, assim será. Você pode melhorar o destino, você pode tentar fazer o seu destino ser melhor, ser um bom destino, mas os destinos a gente não sabe quais são e a gente precisa aceitá-los. A situação do Vasco é uma situação muito dura para o torcedor. São 22 anos de um torcedor amargurado, triste, chateado, incapaz de ver o seu time brilhar como outrora brilhou. Quem viveu como eu os anos 90 do Vasco sabe o quão duro hoje é estar aqui com esse microfone aqui na frente, tendo que falar de julgamentos, tendo que falar de possibilidade de um sexto ano jogando uma Série B. É muito duro você ter receio de que não vai ganhar do Ituano, de que você perdeu para o Sampaio Corrêa a oportunidade. O Vasco é outro. O Vasco mudou. E mudou há muito tempo. Mudou para pior. Mudou, pelo menos institucionalmente, muito para pior. O Vasco é um clube que hoje precisa, na minha opinião, ser refundado. O Vasco precisa começar de novo nas suas práticas, nos seus gestos, na sua história recém-contada, principalmente nos seus hábitos criados, que foram criados e enraizados e que não dão resultado, absolutamente não dão resultado. É muito triste porque o torcedor do Vasco é o único nesses 22 anos que não perde a esperança. Porque o Vasco tinha tudo para estar minguado de torcida, não bater recordes de público, não bater recordes de associação em massa. Mas a torcida do Vasco é inigualável. É um amor como não há igual de torcidas de devoção de clubes pelo Brasil e pelo mundo. A torcida do Vasco é algo incrível porque ela tinha tudo para largar. Tinha tudo para absolutamente esquecer o clube. Abrir mão. Porque a gente ouve muitos torcedores que dizem: eu vou largar, eu não quero saber. E daqui a uma semana tá ligado de novo. Só essa semana, pra vocês terem uma ideia, no nosso grupo lá de WhatsApp, mais de 10 saíram. Saíram porque a pressão tá muito forte na cabeça. Tá todo mundo triste, tá todo mundo amargurado, tá todo mundo com os nervos à flor da pele. E é normal que o torcedor do Vasco esteja assim, porque ele não consegue ver vitórias. Ele tem uma perspectiva incrível, tá ali na prateleira da padaria, aquela linda torta que é a 777 e seu dinheiro. A perspectiva de fazer um time bom ano que vem. E de repente a coisa não anda e chega num certo momento, a gente talvez não tenha como comer aquela torta. Porque a gente não conseguiu entrar no restaurante ou na padaria. Isso dói, porque vai vir outro e vai comer aquela torta. Eu não sei
o que a 777, o que os executivos da 777 pensam caso o Vasco não suba. Não sei. Não sei nem se há um plano B para isso. Acho que eles só têm o plano A, de jogar a Série A. Mas eu digo claramente a vocês, acho preocupante, porque o jogo de domingo é um jogo em que a gente espera que seja a Vera, e vai ser. Não quero acreditar que vai ter um árbitro que vai prejudicar. Eu não costumo entender muito essa questão de tem ali uma influência porque é importante para A, B ou C. Eu não posso acreditar isso no esporte. Eu não posso ter esse crédito, porque senão eu não trabalho com isso. Eu tenho que acreditar na lisura, nas falcatruas, eu não posso acreditar. E quando elas aparecem, elas precisam ser punidas. E o que aconteceu ontem foi muito triste. O julgamento adiado do jogo Sport Vasco é um tapa na nossa cara. De um tribunal que se acovardou, de um tribunal político, de um tribunal que perde completamente a credibilidade. Nada do que esses tribunais esportivos julgarem, eu estarei dizendo que fizeram bem. Porque não consigo acreditar nessas pessoas que se colocam à disposição de pedidos políticos, de pedidos de terceiros, de pedidos de gente grande para poder ter celeridade em certas decisões ou então escolhas. Ora bolas. Aonde estão caráter e moral de vocês? Aonde estão os preceitos básicos de bancos de faculdade? De, por exemplo, no direito, aprender e advogar e defender e cumprir a lei. Você precisa ter conchavo político, você precisa ter indicação. Por que não me venham com o papo, senhores auditores, senhor procurador-geral, de que o senhor fez isso porque o senhor achou que deveria fazer? Depois de 18 dias, caro procurador, o senhor foi indiciar o Vasco, nitidamente sem nenhum embasamento de que o Vasco participou de rixa e briga no campo nenhuma. Os jogadores do Vasco correram o tempo todo. O tempo todo. Com medo de serem massacrados. E que covardia é essa de colocar o Vasco como réu num caso em que pessoas da comissão técnica do Vasco são traumatizadas por conta do que aconteceu na Ilha do Retiro? O que é isso? Aonde é que a gente está? Estamos no Brasil. Estamos no país da impunidade. Estamos no país de que leis pegam e não pegam. Estamos no país que você precisa instituir a lei seca porque as pessoas não sabem que beber e dirigir é algo perigoso. Instituir a lei do cinto de segurança obrigatório porque as pessoas acham que vai sujar o paletó ou o vestido. O Brasil é um país das inversões. E a gente vê um tribunal esportivo tomar uma postura dessa é lamentável. Porque é o tribunal esportivo dar um recado à comunidade do futebol de que aquilo que aconteceu na Ilha do Retiro, aquilo pode esperar. Ou não. Porque aí vem a hipocrisia desses hipócritas que comandam o futebol brasileiro. Porque, olha, eu digo para vocês, a partir do dia 20 eu torço pela seleção brasileira, mas não gosto de que a CBF possa se vangloriar. Uma entidade que já foi presidida por pessoas que fizeram problemas e falcatruas e que se meteram em problemas e em CPIs. E como é que fica isso? Que entidade é essa? Que durante uma pandemia distribui R$1 milhão para cada clube, os clubes à míngua, sem dinheiro. Uma entidade que ganha milhões e milhões e milhões de patrocínios com o futebol que não é dela. Porque ninguém vai para o estádio gritar, é CBF. Mas a CBF tem um presidente baiano. E o Bahia está disputando. Ora, bola, espera aí, não. É melhor não julgar. Vai que o Bahia perde para o CRB. Que tem um presidente de Federação Pernambucana, um coronelão, que chega aqui na sede da CBF, dá uma entrevista e diz, não, o Raniel é irresponsável, é um moleque drogado. E fica por isso mesmo. Ou então, um presidente de Federação Paulista, porque tem o Ituano também interessado, que é claro que quer defender, e aí faz uma festa da Federação Paulista e bota o bufão do Vampeta
para dizer, não, o Ituano vai atropelar o Vasco. Como o seu Corinthians atropelava, junto com um auxílio de arbitragem, né, Vampeta? Como você aqui no Fluminense, né? Perdeu o título brasileiro lá. Lembra aquele título brasileiro que vocês perderam? Né? Porque o time de vocês não teve competência para ganhar do Santos. Lembra? Eu estava lá. Eu cobri esse jogo. Vocês tomaram de 5 do Santos. Você é aquele jogador que não jogou a Copa do Mundo de 94, ou melhor, de 2002, né? E depois foi para a rampa da cambalhota. Tá. E você vem falar do Vasco. Mas assim é a nossa vida, é a nossa história. O Vasco é assim. O Vasco sempre foi tratado assim. Só que, como eu disse ontem, tem uma hora que cansa. Porque quem bate esquece. Quem apanha não esquece. E a gente só apanha. A gente só leva porrada. E olha, me incomoda muito, e eu já fiz essa cobrança aqui, porque é um problema sério também do Vasco. O Vasco é o maior culpado disso, porque o Vasco, ele se escondeu durante todos esses anos. Se escondeu politicamente. E não me venham com papo de Eurico Miranda. Não me venham com papo de Eurico Miranda. Eu sou contrário. Fui durante a minha vida toda contrária a uma pessoa que, enquanto presidente, foi muito ruim para o Vasco. Foi muito nocivo e nós pagamos a conta até hoje. Não está aqui para se defender, não estou aqui também para atacá-lo. Mas não me venha com... Se o Eurico estivesse na CBF ontem, o Vasco ganharia os 3 pontos. Sim, o Eurico não foi rebaixado com o Vasco. Lembra quando ele disse que ia para a Sibéria? Então, é esse ranço que nós criamos, de que tudo no Vasco tem que ter o tapetão, tem que ter o esquema. Claro que tem que ter influência política. Mas, acima de tudo, você precisa ter time. Precisa ter time de futebol para não ter que discutir no tapetão. Porque só discute no tapetão, só discute nos tribunais quem é incompetente em campo. Como foram Flamengo e Fluminense em 2013. Lembra? Como foi o Grêmio incompetente por conta da sua torcida que xingou o Aranha com atos racistas. Tudo incompetência. Então quem é incompetente tem que pagar. Tem que pagar. Então o Vasco, ele é muito incompetente. Extremamente incompetente. As influências políticas, elas servem em alguns momentos, mas não servem sempre. Então não me venha com esse papo de que, fulano é isso, tem que fazer aquilo, tem que mexer. Não, não tem. Você precisa ter bons contatos. Você precisa saber fazer a pressão na hora certa. Mas eu não concebo também para minha vida a ignorância, a estupidez, a roubalheira, a sacanagem para levar vantagem. Não. Prefiro ser pobre. Prefiro ficar na minha do que ter vantagens assim. É assim que eu penso. Mas que o Vasco se apequenou como instituição a ponto de ninguém respeitá-lo, na hora de dar um voto alguém pensa sim, outro pensa não, isso é verdade. Mas se apequenou pelos times que formou, pelas disputas de campeonato, pelas posturas dentro de campo, por treinadores, por dirigentes patéticos, pífios, bravateiros. Por isso, o Vasco aí, todo ano de eleição, uma confusão. Você acha que isso não repercute? Os caras dizem, os caras não se entendem lá dentro, cara, vem aqui pra fora. Só que o mais duro disso tudo, sabe o que é, torcedor? É que todos esses caras passam. Todos eles somem, morrem, não voltam mais, não estão nem aí. Sabe por quê? Porque quem sofre mesmo somos nós. A gente sofre, a gente chora, a gente vive, a gente ama, a gente enlouquece, a gente morre de ansiedade, a gente vai para o hospital, a gente tem aumento de pressão. Eu não sei se eles têm isso. Eu hoje estava ouvindo no grupo, o Jean Faísca fez... Aliás, ontem no grupo nosso de WhatsApp, ele fez uma observação perfeita. O jogador de futebol perdeu muito desse carinho, desse amor pelo clube, porque ficou muito fácil a vida deles. Vocês acham que o Germancano saiu do Vasco? E olha que eu sou fã do Cano. Acho que o Cano é um grande jogador, foi uma perda para o Vasco. Mudou muito a vida dele esse ano indo para o Fluminense, depois que ele caiu com o Vasco e depois não conseguiu subir em 2 anos? Não. Melhorou. Ele continua fazendo os gols dele, provando, olha, o Vasco é que era um incompetente. O Fluminense vai para a Libertadores.
né? Então, esses jogadores não têm esse amor, esse coração, essa devoção, não tem. Mas são profissionais. São profissionais. Como se o Germancano saísse do Fluminense amanhã e ano que vem ele vá para o Inter. Ele vai continuar fazendo gol do Inter. Ele não precisa ser. O clube dele é o Nacional de Medellín. É o Atlético Nacional? Não, é o Independente Medellín. Ou então o Lanús da Argentina. Aí sim é o clube do coração. Então, esses jogadores, eles não têm noção disso, esse sentimento. Vocês acham que o Raniel sabe o que é jogar no Vasco? Vocês acham que o Boza sabe o que é jogar no Vasco? Eles sabem que hoje é uma pressão, é duro jogar no Vasco, mas essa certeza... E é isso que eu peço nessa hora, porque a única coisa que nos representa ainda é a camisa do Vasco. O Vasco, quando entra em campo, o mundo inteiro sabe que é o Vasco. Mas o Vasco que entra em campo é o Vasco que é sacaneado. É o Vasco que é visto como meme. É o Vasco que não consegue ter um julgamento. É o Vasco que não tem esperança nenhuma de ganhar pontos. É um Vasco que perde para o Sampaio Corrêa em casa. Esse é o Vasco. E a esperança nossa é a nossa história, é a nossa camisa, é a honra. A gente esperar que minimamente os nossos jogadores, que são comprometidos, eu até não acho que não sejam, esse grupo é diferente, mas que eles tenham a noção da responsabilidade deles, porque eu sei que a ansiedade pode dar problema, que muito demais, pode chegar lá domingo alguém ser expulso com 5 minutos, tal o nível de controle, de ansiedade. Mas é duro, cara, é duro, porque a gente depende deles. Eu falei isso aqui ano passado, a gente dependia daquele time de covardes que foi embora, e a gente não conseguiu, que não conseguiu dar um chute contra o Corinthians em 2021 e nos deixou mandou a gente para a Série B, e aquele time do ano passado que entregou tudo. Um goleiro cego que não enxergava, com um lateral esquerdo sem nenhuma condição, com um zagueiro, um capitão que largou mais uma vez, com jovens da base com medo de jogar. Isso foi falado no início do ano pelo Carlos Brasil e pelo Zé Ricardo. Tinha jogador da base que foi embora do Vasco, o Bruno Gomes é um deles, porque tinha medo de jogar no Vasco. E a gente depende desses caras. E volto a dizer, quem sofre somos nós. A gente que sofre, cara. Vocês já perceberam isso? A gente é que sofre, porque a gente tem que falar desses caras. A gente tem que ver esses caras, porque são eles os escolhidos. Olha, não é fácil. O que aconteceu ontem no tribunal foi uma pancada muito forte de novo. Mostra que o sistema odeia o Vasco, não gosta do Vasco, não adianta, e não é nem simpático ao Vasco. E assim vai ser a nossa vida toda. Você, jovem vascaíno, entenda isso. O Vasco sempre vai ser oposição ao sistema. O Vasco nunca vai ser um clube querido pelo sistema. O que a gente precisa estabelecer é pelo nosso trabalho, pela bola que a gente vai jogar. E é o que eu espero, minimamente, desses jogadores, que eles possam estar acompanhando, mesmo que de longe, mas um pouco de estudo, um pouco da indignação do torcedor, que eles entendam que o cara lá no Ceará, que o cara lá no interior do Rio Grande do Sul, que o cara na Austrália, no Japão, vascaíno, tá com dor de estômago, tá com dor de cabeça, dormiu mal, brigou com a mulher. Sabe por quê? Porque tá doido pra ver o Vasco domingo, cara. O Emerson Rocha vai com 2 filhos e esposa, domingo de madrugada, pra Itu, com amigos daqui do canal. Cara, isso é muito bacana, cara. Isso é muito lindo, cara. É muito amor, velho. É muito amor, é muita paixão por um clube, por uma instituição que não te dá nada em troca. Que não te dá um mínimo em troca. E eu não quero cobrar a Deus. Não quero. Já falei. Deus também está do outro lado, lá com o Ituano. Eu só peço que a nossa hora chegue. Que a gente possa ter essa alegria. Que essas pessoas que representam o Vasco, essas pessoas estão lá pelo Vasco. Os torcedores, esses abnegados, esses anônimos, essas pessoas merecem que esses jogadores honrem a camisa. Nos deem orgulho, por favor. Façam isso por nós. Não precisa jogar muito futebol, não. Só saibam o seguinte, porra, gente, tem um povo sofrido, cara, por trás. Que torcida maravilhosa, que quebra todos os recordes. Pô, esses caras não tem isso, gente. Não tem isso aqui. Vamos por eles, cara. E eu sei que vocês querem fazer por nós, mas domingo é o extremo.
Não tem cansaço, não tem dor de cabeça, não tem dor no tornozelo, sabe? Não tem vaidade. Se tiver que cobrir, se tiver que dar bicão, dê. Se tiver que fazer gol feio, faça. Vamos ganhar do Ituano. Vamos ganhar do Ituano. O Vasco é muito gigante, ainda o é. Apesar das pessoas terem diminuído. E a essas pessoas eu dou a minha repulsa imensa. A todos vocês que ajudaram o Vasco a ficar nessa situação imensa. Mas não adianta ficar remoendo isso. A gente tem que pensar lá na frente. A gente está a uma partida de ter um futuro melhor. E que esses jogadores entendam isso. Que esse torcedor do Vasco, que vai a Itu, esse torcedor do Vasco em todos os locais do mundo, tem que ter essa alegria, precisa ter essa alegria, precisa ter nem essa alegria, esse alívio de vida. Tem gente passando mal, tem gente triste, tem gente amargurada, tem gente perdendo emprego, tem gente quebrando laços de casamento por causa do Vasco. E eu entendo isso, entendo. Não chamo nenhum de vocês de maluco, porque não é maluquice, é amor. Amor sem fronteiras, amor incondicional, que precisa ser correspondido em algum momento. Nossos jogadores estão viajando hoje para Itu e a eles, meu boa sorte. E não só boa sorte, meus pensamentos positivos. Que a gente possa ter em vocês, nossos representantes em campo. Corram por nós, vençam por nós, nos deem essa alegria. A gente merece. E vocês também. São aí 10 meses lutando por isso. Ninguém quer desejar aqui o mal de vocês. Agora, está todo mundo no mesmo barco. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, no canal Atenção Vascaínos. À tarde tem um Boletim a Ver também por lá. E à noite eu estou no News a partir de 9h30. Curta as nossas redes sociais, hein? No @Vascaínos tem muita notícia. E aqui no Ave Mais, quero pedir uma moral para vocês. Dá uma curtida aqui, pega esse link do Acorda, espalha aí pra galera. Dá uma moral pra gente aqui, pra gente também crescer. Estamos com 64 mil. Quem sabe a gente não chega aí um número legal. O Ave Mais está sempre com notícia, está sempre com informação legal. Grande abraço a todos. Um ótimo dia. Tchau, turma.